Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Carlão de Freitas. 4h07. Boa tarde, está começando a Arena CBN nesta quinta-feira de feriado. Cara, que equipe unida, não, Fábio Chaves? Deixaram nós, velho. Eu e você aqui Eu e você, apenas, cara. até o Faz Tudo desencanou, Pô, velho. do hoje. time de 5, velho. Pelo amor de Deus. É verdade. Viu? Só eu e você aqui hoje, Fábio Chaves. Mas tá bom. Quinta-feira de frio na cidade de Campinas. Só pra atualizar o torcedor campineiro, Taça das Favelas de futebol feminino. Já tem o masculino, mas futebol feminino. O Parque Brasília foi campeão, derrotou o São Marcos nas penalidades, fazendo a festa lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco tem o futebol masculino e o bicho vai pegar no Brinco de Ouro. Eu estava lá até agora há pouco, mas com a obrigação de estar aqui no Arena, Claro. Eu vim embora pra fazer essa resenha com você, ouvinte, nesta quinta-feira de feriado. Fábio Algum Chaves. bastidor do Bugre lá conseguiu alguma coisa? Não, Carlão? cara, aliás, eu estava lá nos corredores, nos baixos do estádio Brinco de Ouro, e eu fui cumprimentar o presidente Rômulo Amaro e ele estava numa resenha lá, aquele particular com o Rafael Donato. Ó. Eu até fiquei meio assim de cumprimentá-lo, né, por estar ali entrando na privacidade do Guarani, ali do presidente, no momento particular, mas o Rômulo Amaro, eu tenho uma amizade bacana com ele, fui cumprimentá-lo, estava lá Rafael Donato, os dois trocando uma caixa lá, batendo um papo. Queria saber, sabe aquela coisa de curioso, sabe? Aquele Léo Dias. Ouviram alguma coisinha mas ali, né? aí bateu Uma aquela mosquinha, coisa, né? aquela coisa de educação, eu falei, deixa o presidente conversar com o Donatão aí, às vezes tem coisa séria para ser resolvida, eu só cumprimentei. E já vim embora aqui A notícia do Bugre de hoje é que mudou o jogo, né? Mudou o horário do jogo do dia 13, né? Que estava previsto para as 4 da tarde, no mesmo dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Mas a CBF confirmou hoje que contra o Caxias, no próximo sábado, sem ser esse sábado o outro, é às 11 da manhã o jogo do Brinco de Ouro. Vai ser legal pro torcedor bugrino, pode ir lá comemorar uma vitória, quem sabe, né? Depois daquele churrasquinho já emenda com a seleção à noite. Jogo duro, né? Jogo duro contra o Marrocos, mas o Guarani recebendo o Caxias. Aliás, um bom tempo aí que o técnico Hélio Cizenando tem aí pra montar a equipe para este belo duelo. Arena hoje, feriado, 4h10 da tarde, sob o comando técnico dele, Nilson Belisário, o pastor. E o faz tudo que o Fábio Chaves mencionou foi Rafael Pio, que estava escalado, hein? Estava escalado, o homem dos streamings, mas com muitos afazeres, ele deixou aqui. Olha lá, cara, olha lá. A gente começa esse Arena, né? 4h10 da tarde. Olha lá. Rafael Pio, você quis nos abandonar, Rafael Pio. Boa tarde. Pra fechar. Boa tarde a todos. É que é o seguinte, Carlão. Me arrumaram pra cantar nas praças aí? Aí eu tô com 16 finalistas na ponta da agulha aí Rapaz do céu, cara, não é fácil não, velho. Vou falar pra você. O tarde do feriado a galera vaza, né? Maravilha, saiu todo o estacionamento vazio. Não, o estacionamento dá pra jogar bola. Nossa senhora, dá pra vazio. trave ali, ó, e fazer gol a gol. Mas são merecedores. Quem não está aqui com certeza. Merece muita folga aí. Qual é o caso do nosso Antônio Lupe? Tava falando pra você, Pio, no nosso almoço. Falei assim, nossa, às vezes você tirar 1 ou 2 dias de folga do Lupe é bom. Sabe, aquele silêncio paira, aquela paz na redação. Mas, cara, daqui a pouco. Só que aí faz falta. Fica muito silêncio, faz falta, cara. É igual quando meu filho vai dormir fora de casa. Falo, nossa, vai passar um dia, 2. Nossa, que cara, é uma delícia, mas depois faz falta. Você passa no quarto do bichinho, ele não tá lá. Você fala, mas volta logo. Por exemplo, Antônio Lupe vai tirar 20 dias de férias. 20 dias, agora, cara, em junho. Os dois primeiros dias, graças a Deus, que fique lá de férias. Que delicioso. Aí depois chega na quinta-feira, sente por exemplo. falta daquela barulheira. Você vai demorar pra você voltar? Olha lá, quem está conosco aí, ó. Olha lá, bonitinho. Telas da IPTV. Nossa senhora. Júlio Nascimento e Eliel Almeida comandando
as finais, ou a final agora do masculino da Taça das Favelas. Diegão Alves também, um show de cobertura do Grupo EP nesta tarde de quinta-feira, feriado de Corpus Christi, Fábio Chaib. A gente começa, a gente sabe que o Arena é sempre brincalhão, mas tem uma notícia triste hoje também, né, no meio do futebol. Infelizmente faleceu o Leivinha, né? Leivinha, de 76 anos, foi um dos grandes mentores aí, um dos grandes jogadores também da segunda academia de futebol do Palmeiras. Jogou ao lado de Ademir da Guia, de Luiz Pereira, do próprio Leão também. Faleceu aos 76 anos. Ele sofria com Alzheimer, né? E acabou falecendo neste dia 4 de junho. Marcou muita história no Palmeiras, conquistou muitos títulos também. Jogou no Atlético de Madrid, jogou fora, jogou na Seleção Brasileira, naquela Copa de 74 também. Tem muita história no futebol. Da Lusa, né? Da Lusa também. Da Portuguesa, mas foi no Palmeiras em que ele ganhou projeção. Eu, infelizmente, não vi o Leivinha jogar, mas, claro, acompanhando os videotapes, né? A TV Cultura sempre Esporte passava. é cultura. Isso, e o Leivinha, com aquele cabeceio maravilhoso, era figura carimbada nos programas, naqueles jogos antigos da TV Cultura, narração de Luiz Noriega, e foi lá que eu aprendi a acompanhar o futebol do Leivinha, embora ele já tivesse encerrado a carreira há algum tempo, e depois, já velho de guerra, eu acompanhei os trabalhos do Leivinha como comentarista na Sport TV. E foi muito bem, cara. O Leivinha era muito agradável nos comentários, o cara muito, muito claro nas ideias, dinâmico, e vai fazer falta. Poxa, 76 anos, acho que tinha mais lenha pra queimar, né, Fabião? Infelizmente, vítima sofrendo de um Alzheimer, né? Eu falo assim com o meu pai, né, às vezes nas nossas resenhas, eu falo que acho que até os 80 dá pra ir, sabe, assim, numa qualidade de vida e tal. Aí depois fica por conta do homem lá de cima, mas 76 anos, acho que tinha mais lenha pra queimar. Infelizmente aí foi acometido do mal de Alzheimer, mas vai deixar muita saudade. João Leiva Filho, né? Ele é tio do Lucas Leiva, né? Que encerrou a carreira recentemente. Também no final da carreira sofreu um problema no coração, né? Teve que até antecipar aí o fim da carreira. Jogou bastante tempo no Grêmio, jogou no Liverpool, também fez história lá no time inglês. Lucas Leiva e o Leivinha agora. Mais um que se vai, né? Da Academia do Palmeiras, Dudu, ano passado também, se eu não me engano. Tio do Dorival Júnior, acabou também falecendo. Assim é a vida, né, Carlão? A gente vai vendo os bons jogadores de outras épocas aí acabam partindo e a gente tem muita história para contar, principalmente esses caras que fizeram do futebol brasileiro o que é, né? Você que vive os corredores de Palestra Itália, você já teve algum contato com o Leivinha, alguma festa, algum evento, Fábio? Não, com o Leivinha nunca tive com ele, já estive com o Ademir da Guia, que foi... Destas lendas, quem que você já... César Maluco, Ademir da Guia, o próprio Leão também, o Luiz Pereira também conheço. O Luizão tá em Madrid, né? Tá em Madrid, base acho que nem fala mais português, né? Fala um dialeto, português, né? Meio espanholizado. Mas tem muita história também. Jogou no Atlético de Madrid, inclusive, com o Leivinha também, verdade. Os dois jogaram no Palmeiras e depois no Atlético de Madrid. Luiz Chevrolet, grande Luiz Pereira. O Luiz Pereira, eu era pequenininho assim, mas eu não tinha... como é que fala? Aquela... Ainda a lucidez de gostar de futebol, mas eu peguei o Luiz Pereira no Santo André, cara. Jogou no São Bento também, né? Ele é crio do São Bento, né? Mas eu peguei ele no Santo André em reta final de carreira. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Eu já acompanhava o meu pai e eu lembro do Santo André jogar em Campinas contra o Guarani e o Luiz Pereira ser ali o zagueiro do time do ABC. O Luiz Chevrolet, Luiz Pereira, lenda da Sociedade Esportiva Palmeiras. Muita história. 4h16, vamos pro primeiro intervalo. E claro, eu tô falando aqui, tô batendo uma resenha, já anunciei o Deixa ficar no comando aqui, então. Já anunciei também o nosso Rafael Pio, que marcou presença aqui no nosso Arena, e você pode participar. É aquela coisa, né? Será que tem alguém ouvindo a gente, Fábio Chaib? Não é possível, cara. Eu estava agora há pouco lá no Guarani, na Taça das Favelas. Muita gente veio cumprimentar, falando do Arena e tal. Mas será que tem alguém nesse feriado curtindo aí o Arena? Quem estiver curtindo o Arena, mande aí o seu oi, mande o seu olá, fale qualquer coisa, seleção brasileira. Hoje saiu uma notícia do Estevão, já nós vamos repercutir também, mas 991869070, 991869070 é o Zap Zap do Arena, e hoje quem está no comando das carrapetas do Zap Zap é ele, Fábio Chaib. 4h16, nós vamos para o primeiro intervalo aqui do nosso Arena CBN. Arena CBN.
Vai ter jogo, torcida e Chopp Bergrin gelado do começo ao fim. Na promoção Copa Hora do Chopp Bergrin, você garante combos especiais com brindes exclusivos e chopeira inclusa. Peça pelo WhatsApp 19998218426. cervejariabergrin.com.br. Beba com moderação. O frio está chegando e para muita gente, ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. 6 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Horas 19 minutos, quinta-feira de feriadão, mas nós estamos aqui ao vivo, eu e Fábio Chaib, José Neves naquela folga, sossegadinho. Antônio Lupe também está em Ribeirão Preto, desfrutando da folga também. E Eliel Almeida na cobertura do evento da final da Taça das Favelas. Padre Anchieta contra o Costa e Silva, 0-0, 4 minutos de jogo. Essa decisão da Taça das Favelas que está sendo disputada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô, Fábio Chaib, você que está no comando técnico, que já soltou alguns áudios aí, Fabião? Você pediu, a galera tá participando, viu, Carlão? Pode mandar áudio também, tem gente que já mandou áudio, tô mandando aí pro pastor os áudios. Mas antes, vamos ler aqui nas mensagens escritas. Quem tá conosco aqui é o Eduardo de Mojimirim. Boa tarde, galera. Que Deus abençoe e proteja vocês dois aí. Os outros estão de folga, né? Parabéns pelo trabalho. Carlos Eduardo de Mojimirim. Aí, xará de Mojimirim. Meu conterrâneo aqui, cara. Não perca o programa de vocês aí. Nota 1000, valeu. Que pena o Sapão, né? O Sapão que tá jogando a quinta divisão do futebol paulista. Não tá no grupo de classificação, mas ainda tem algumas rodadas. Ô, Fabião, infelizmente, viu? Você tem parentes ainda em Mojimirim ou não? Sim, Costuma bastante. ir à cidade ou não? Faz muito tempo que eu não vou, mas meus pais vão sempre. Não, mas eu estou curioso. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou curioso com relação a estrutura do estádio. No meu tempo era o Wilson Fernandes de Barros, mas é o Vail Chaves, né? O nome Teve original. 4 nomes, né? Teve Romildo Ferreira, que era o pai do Rivaldo. O Rivaldo acabou colocando. Teve Vail Chaves, que é o lendário estádio do Vail Chaves, como a gente conheceu. Daí teve o Wilson Fernandes de Barros, depois que o Wilson morreu, né? Acabou colocando em homenagem a ele. Também teve o Papa João Paulo II, homenagem ao Papa quando faleceu também. E agora voltou a ser Vail Chaves. Eu não sei como tá a estrutura. Se quiser, até o Carlos Eduardo pode mandar pra gente aqui. Ô, Cadu, fala pra gente aí como é que tá, se está sendo bem cuidado o estádio. Pela situação do time não deve estar muito bom não, né, Carlão? A última vez que eu estive lá, a gente estava lembrando até outro dia a semifinal da Sul-Americana, né, Ponte Preta e São Paulo, mas depois eu estive lá com o Guarani. Foi alguma Série C, acho, com o Guarani. Cara, o Mogi jogou a Série B em 2016, se eu não me engano. Ele caiu da Série A1 em 2016, da Série do Paulista, nunca mais voltou. Jogava a Série B, inclusive, nessa época. Inclusive, acho que a última vez que eu estive lá foi com o Guarani e já estava aquela briga, né, com a torcida com o Rivaldo. Tanto é que o Rivaldo estava lá, mas não quis dar entrevista, teve discussão com torcedores. Já existia um ambiente muito tenso
com relação à trajetória do Rivaldo lá no comando do Mojimirim. Quem tá conosco também é o Henrique Carvalho, tá mandando, estamos acompanhando nesse feriado, sim, valeu, grande Henrique participando conosco. Quem também manda aqui, ouvindo Arena na escuta, Rafael Jardim, Uruguai, um grande abraço a ele. Um abraço também para o Eliseu Cirino, sempre participando, tá sempre com a gente aqui também. Outro que está com a gente é o Carlos de Jacutinga, Minas Gerais, está ouvindo, manda um abraço. Bom feriado pro Carlos aí em Jacutinga. Um abraço também pro Wagner de Hortolândia. Ótimo final de feriado aos sobreviventes da bancada. No caso, eu e Carlos Eduardo de Freitas, assim como o pastor. Ó quem tá aqui, Carlão. Quem? Olha quem está aqui. Fala, Chaibe, Carlão, Pio e galera do Arena. Pela Copa Gaúcha segue Bagé 1, Brasil de Pelotas 1. Quem você acha que é? Ah, o William Cabelo. William Cabelo lá em Indaiatuba curtindo. Saudades de Cabelinho. O Cabelo sumiu, nunca mais apareceu aqui. O Maurício tá procurando você, viu, Cabelo? Mauricião acho que tá de férias, cara. É, não mas é tá possível, procurando. Ele tá na praia, o Mauricião. Pelo amor de Deus. Vai ter dinheiro assim lá longe, Ele Mauricião. tem mesmo, hein, velho? Também tira férias toda hora, né? É. O Sérgio tá mandando aqui uma reclamação, uma indignação, na verdade, que foi, com a Sérgio? não transmissão da final da NBA pela ESPN. Podemos passar o contato da ESPN pra ele, né? A ESPN acabou não transmitindo. Acho que é só do streaming, né? A Amazon que transmite. Não, mas a ESPN transmite. Ontem, cara. Falou que não esclareceu o motivo aqui, tá na bronca. Ah, cara, eu também não tive, assim, o streaming transmite, né? É. E o canal oficial, praticamente, da NBA é a ESPN. Eu achei que tinha transmitido o jogo de ontem entre New York Knicks e San Antonio Spurs. Um abraço também pro Guimarães Bugrino na escuta. Vai com Deus, João Leiva Filho. Guimarães Bugrino tá aqui com a gente, sempre participando também. A gente agradece as mensagens e também tem áudio. Manda áudio aí pro pastor quando quiser, só mandar, pastor. Vai, pastor! Boa tarde, tão nobres comunicadores. Ei, Estou aqui, Carlão e Fábio. É o Marco, né? Prestigiar vocês. Eu adoro a voz dele, cara. É muito legal a voz dele. Comunicadores. Tem mais aí, pastor? Fala, seus mal acabados, beleza? Aqui é o Marcão Tricolor. Olá, Marcão. Tô sempre nativo aqui, sempre prestando atenção, escutando vocês, hein? Ô, cara, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Por que a mídia gosta tanto de fazer um away com qualquer coisa? Simplesmente estão começando a criar algo num carrinho que o Casemiro deu no Hendrick. Nossa, nada a ver. Entendeu? Só porque já tinha umas conversas paralelas aí. Pô, eu acho isso aí desnecessário, hein, cara? Verdade. Porque, querendo ou não, cara, essas coisas chegam lá pros caras, né, velho? Deve ser chato pra caramba, né? O que vocês acham? Tô com o Marcão, cara. Tô com o Marcão. Acho que foi estão tentando, né, criar um clima entre Casemiro e Hendrick. Eu acho que hoje realmente foi uma entrada forte, né? Talvez ali poderia até ter recebido, né, uma bronquinha ali do Carlo Ancelotti, mas coisa de jogo, né, cara? Quem joga bola sabe, vira e mexe acontece esse tipo de coisa, mesmo em treinamento, né? Por isso que em alguns momentos, tudo bem, a gente que é da imprensa, a gente fica meio brabo e tal, mas em alguns momentos os treinadores, eles têm que fechar o treino mesmo, porque é o dia a dia, ali acontece esse tipo de coisa, acontece discussão e de repente a imprensa tá lá, já começa a ganhar aí algo em torno de polêmica, né? E eu também não vi assim. Claro, houve ali uma entrada mais forte. Talvez ali o Casemiro dá uma segurada, calma também. Gostei da postura do Hendrick, saiu, vamos pro jogo, vamos jogar. Não tem essa de ficar discussão também, Marcão. Nessa eu tô contigo, cara. Não vi nenhum problema. O máximo que poderia ter acontecido ali é o Ancelotti. Casemiro, só dá uma acalmada aí, mas acho que o Casemiro não foi pra querer pegar o Hendrick. Ele é coisa de jogo, treino, é coletivo, o bicho pega mesmo, quem é da bola mas sabe que o bicho pega. Eu acho que ali só um pouquinho de calma pro Casemiro, mas nada pra ficar criando um clima que diz que o Hendrick não faz parte do grupo. E o Casemiro tem 30 anos aí de volante e tudo mais, e ele sabia que estava sendo mostrado pra todo mundo, às vezes foi até algo pensado justamente pra chamar o Hendrick pro grupo também, pra mostrar que tem disputa, pra mostrar que o Brasil não tá, que os jogadores estão querendo algo mais forte também, que não vai ter gracinha. O Casemiro é macaco velho, né, cara? E outra coisa, né? Aí eu vou falar assim, como se eu me colocando no lugar de quem é do futebol, por exemplo, alguém da seleção brasileira e tal. Aí que tá o problema, às vezes, de você liberar o treino, né?
Porque você liberar o treino ali é um momento particular. Você liberar o treino está sujeito a passar por isso. Então o treinamento foi aberto, uma entrada forte sim, mas que faz parte do dia a dia do futebol. E que se o treino fosse fechado, isso não iria ter nenhuma repercussão. Mas o treino é aberto, tá cheio de influencer lá, cheio de jornalista, aí você sabe o que acontece. De repente gera aí um ruído na comunicação dentro do elenco da seleção brasileira desnecessário. Eu tô com o Marcão é meio brabo, cara. É São Paulino brabo, ele fica bravo quando a gente não fala do São Paulo e tal. Exatamente. Mas ele é um São Paulino sensato. Ele sabe a situação que o clube dele tá vivendo, tá muito chateado com o que estão fazendo com o tricolor paulista. Um papa-títulos do futebol mundial, Marcão. O Roberto Lawyer, não sei, desculpa se eu tô falando errado o sobrenome, a pronúncia Lawyer, tem 63 anos de amor, a macaquinha tá aqui conosco também, sempre ouvindo você, está dirigindo agora, deve estar curtindo, o Cabelo manda risadas aqui pra gente, kkkkkk, quem tá conosco aqui também, parabéns, o programa de vocês é maravilhoso, muito obrigado, ouço vocês todos os dias, eu e meus patrões. Somos do Taquaral, Campinas, é a Luciene. Aê, Luciene, manda um abraço aí Luciene, pede aumento pra eles aí, pede Luciene. Aumento aí, feriadão é diferente o preço, hein, que tem que cobrar. 100%, é 100%. 100%. E tem mais áudio aí, ouve aí com a gente. Fala, Carlão, o Mutley do Arena. Fala, Chaibe, é o Léo do Sumaré, beleza? Não é só vocês que estão trabalhando, não. Eu também, entregando no Mercado Livre. Aí sim. É isso aí, cara. Os outros estão com folgas merecidas, vocês trabalhando, eu também. E vamos que vamos. Vai, Corinthians! Louco, mas tinha que velho. fechar assim, cara? Pelo amor de Já Deus. manda outro áudio pra gente já esquecer tava indo tão isso aí, bem, velho. fechou com Vai Aí, galera Corinthians, do pô. Arena, aqui é Antônio Barreto de Barão Geraldo. Ô, Carlão, um abraço pra você aí, para o Chaibe. Ô, Carlão, eu quero mandar um abraço mesmo, aquele de saudade, para o João Carlos de Freitas. Que saudade eu tenho dos comentários daquele senhor, viu? Aquele cara manja de futebol mesmo. Ele é muito bom para comentar. Tem que chamar ele aqui futebol. um dia, velho. Um abraço para vocês. Longa vida pra nós. Opa, Amém. valeu. Vou mandar um abraço pro meu velho lá, mas fica aqui na CBN, Mas hein? O tem velho um- é o concorrente, hein? Seu pai tá em evidência aqui. Manda o outro aí também, pastor. Fala, Arena CBN. Vamos lá. Tudo certo? Aqui é Manolo Bugrino, motorista de aplicativo. Boa, Manolo. Ô, Carlão, falar um negócio pra você. Eu joguei bola com o Papito, hein? É Seu mesmo? pai. Joguei Vamos com lá. ele. Era um societinho que tinha ali perto do Shopping Prado ali. Pô. Lá... E virou, hoje acho que é Dia, É Dia, Mercado isso. Dia. Você não jogava, Eu joguei Carlão? lá antes de estourar o joelho. Ei. Joguei amador uns anos aí. Mas estamos aí na atividade, dirigindo pra todo lado e aposentado. Boa, Manolo. Eu jogava lá também, cara. O meu É. pai de domingo de manhã, ele fazia parte do meu time. É que eu sempre convivi com lesões, né? Às vezes eu podia estar craque, né? no departamento médico, mas É. eu também fazia Chinelinho. parte do time do João. Meu pai ficava quietinho ali na frente, a bola sobrava pra ele pumba, guardava. Mandar um abraço especial aqui também pra Fátima e pro Edmundo Sérgio de Campinas. Nome Eu gostei bonito, hein? deles. Edmundo. Olha lá os símbolos que ele mandou, as figurinhas aqui, Que ó. isso, Só hein? palestra Itália O amor aqui. é verde. O amor é Essa música é verde. bonita, hein? Verde a paixão. Um abraço pra Fátima, Edmundo, Sérgio de Campinas, palestrinos. Moacir Franco, né? Eu já Exatamente. tive com o Moacir Franco, palmeirense de 4 costados. Grande Moacir Franco. É isso aí, mais gente aqui, deixa eu ver, só por aqui na audiência. Cadê o Eliel? Tá na tela aí, cara. Tá na tela, é Coloca verdade. aí na esqueci. Globo, aí na IPTV, 15 minutos do primeiro tempo. O Padre Anchieta vai empatando com o Costa e Silva, final da Taça das Favelas. Júlio Nascimento rasgando emoções na narração. Eliel Almeida nos comentários. O nosso Diegão Alves, o botafoguense de 4 costados, nas reportagens. Um bom jogo, 0-0 por enquanto, final da Taça das Favelas. Eu estava agora há poucos minutos, né, no Brinco de Ouro, acompanhando. Fui fazer um trabalho aqui pra Rádio CBN. E, cara, o gramado do Guarani tá maravilhoso, cara. Top, top, que gostoso, muito bonito mesmo, muito legal. Deve ser uma delícia jogar bola ali, cara. Mas deu uma vontade. Tanto é que era pra eu vir embora mais cedo. Eu falei assim, eu vou ficar mais um pouco. Tô só pra sentindo ficar o aqui cheiro vendo da grama. O cheiro da grama foi muito legal. Parabéns aí ao Rômulo, parabéns aí à administração do Guarani. Que o Marcelo Tasso, cumprimentei o Tasso lá. Que o pessoal faz um trabalho legal, esse trabalho de recuperação do Guarani, a gente espera que permaneça no caminho. Até porque, Fábio Chaibo, hoje teve notícia estranha do Guarani, hein? Então, cara. Notícia estranha, você disse aí sobre a mudança de horário e também um atraso aí nos direitos de imagem do mês de maio. Isso não é legal.
né? Tem que tomar muito cuidado. Eu já até disse no CBN Sports, o Guarani montou um time caro, né? Por isso, quase que obrigação conquistar o acesso. Mas tem que tomar muito cuidado. O irmão lá de cima, ele entrou nessa barca furada que tá vivendo aí por causa dessa montagem de elenco e sem ter condições de pagar. O Guarani tem uma outra situação, tem alguns recursos também, alguns subsídios, e a gente torce aí para que isso seja sanado o mais rápido possível. 4h32 é o Arena CBN, você pode mandar aí o seu zap e nos ajude a fazer o programa. Nós vamos pro Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de junho de 2026, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil já provou que os argumentos usados pelos Estados Unidos para aplicar tarifas contra os produtos brasileiros não são legítimos. Ele disse que a gestão Lula já apresentou à Casa Branca as informações necessárias para contestar as investigações que podem resultar na aplicação das novas taxas. Na quarta-feira, Vieira e o representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, tiveram um breve encontro em Paris. Ambos participaram de um evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo fontes do governo brasileiro, Greer se aproximou de Vieira para um cumprimento. Disse que está dialogando com o Brasil e que quer manter esse canal. As equipes de governo e da diplomacia analisam estratégias para derrubar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Uma das apostas é a possibilidade de um encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump na reunião do G7, entre os dias 15 e 17 de junho, na França. Meninas de 8 anos a adolescentes de 17 tiveram 822 mil bebês no Brasil entre os anos de 2019 e 2023. É o que revela o relatório nacional do Observatório Criança Não é Mãe. Isso significa que no período 450 crianças e adolescentes deram à luz todos os dias no país. 45 tinham menos de 15 anos. Entre 2019 e 2024, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação registrou quase 400 mil ocorrências de violência contra meninas de 8 a 17 anos. Cerca de 140 mil foram casos de violência sexual. 22 mil episódios coincidiram com a gestação. Nessa semana, o Senado aprovou em votação relâmpago o projeto que dificulta o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. Horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. 4h35, Mário Quintino, feriadão de quinta-feira, um feriado prolongado, as ruas, as avenidas. Imagina um trânsito tranquilo em Campinas. Marinho, boa tarde. Fala, Carlão. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação mais tranquila de fato na região, mas eu trago uma informação da rodovia Anhanguera. Há pouco aconteceu uma ocorrência na altura de Sumaré, à altura do quilômetro 107, para quem vai em direção do interior. O nosso ouvinte ainda encontra uma movimentação mais intensa pela pista expressa. Lá pela região, a pista marginal tem condição melhor. Dá para seguir também pela Emílio Bosco e depois acessar a rodovia mais à frente. Mas se você já está passando ali pelo trecho, dá para seguir já pela pista marginal, que segue sem problemas. No sentido da capital paulista, por enquanto, boas condições. A rodovia dos Bandeirantes é um bom caminho nos dois sentidos. A gente vinha acompanhando mais cedo, teve um acidente lá na altura de Jundiaí, à altura do quilômetro 57, para quem seguia em direção de Campinas. Pista já liberada, o nosso ouvinte já segue sem lentidão também lá pelo trecho. Falando ainda, Carlão, também do trevo Sérgio Mota, na ligação da Prestes Maia com a rodovia Anhanguera. Aí tem uma ocorrência aqui em Campinas para quem vai acessar já a rodovia Anhanguera. Atenção ali pelo trecho, não chega a ter lentidão, mas de qualquer modo, atenção para você que está saindo da Prestes Maia e quer acessar a rodovia aqui no trecho de Campinas. Carlão. Obrigado, Mário. 4h36.
Com soluções em segurança, conectividade e energia, a Intelbras conecta casas, impulsiona negócios e transforma cidades. Intelbras, surpreender é nossa tecnologia. Vai ter jogo, torcida e Chopp Bergrin gelado do começo ao fim. Na promoção Copa Hora do Chopp Bergrin, você garante combos especiais com brindes exclusivos e chopeira inclusa. Peça pelo WhatsApp 19998218426. cervejariabergrin.com.br. Beba com moderação. Neste domingo, 7 de junho, Jaguariúna, a capital country do Brasil, realiza a Cavalaria Antoniana. A concentração acontece na Avenida Maranhão, a partir das 8 da manhã. De lá, a cavalgada seguirá pelas ruas de Jaguariúna em direção ao Centro Cultural. A partir de 1 da tarde, shows musicais, rodeio em touros e muito mais no Parque Santa Maria, com entrada gratuita. Cavalaria Antoniana, uma tradição que move Jaguariúna. Realização, Prefeitura de Jaguariúna. Arena CBN. 4h37, final da Taça das Favelas, 23 minutos do primeiro tempo, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Padre Anchieta 0, Costa e Silva 0, saindo o gol aqui a gente vai informar pra você, Júlio Nascimento rasgando nas narrações, o Eliel Almeida nos comentários e Diegão Alves nas reportagens. Fábio Scheibe. Tá rolando o jogo, Carlão. Amistoso, com seleções, amistosos, né, com seleções envolvidas na Copa do Mundo. Passa um placarzão aí pra nós, Fábio Scheibe. Faltando uma semana exatamente para o início da Copa do Mundo 2026, temos alguns times favoritos para a Copa em campo. A Espanha está jogando contra o Iraque, empatando por 1-1, 36 minutos da primeira etapa, esse amistoso. Quem marcou o gol da... Fernan Torres marcou o gol da Espanha. E a França está em campo também. A França está jogando contra a Costa do Marfim, 0-0, 29 minutos. Mais cedo, a Suécia, que possivelmente pode ser adversário do Brasil naquela segunda fase, né? A Suécia está no grupo da Holanda, do Japão e da própria Argélia, né, também? Argélia ou Tunísia? Um dos dois, né? Desse grupo sai o adversário do Brasil. Caso o Brasil fique em primeiro do grupo, vai enfrentar o segundo desse grupo, que provavelmente pode ser Suécia, ou Japão, ou até mesmo a Holanda. Cara, acho que qualquer jogo duro, hein? Um jogo difícil. O Japão mostrou que tá crescendo realmente no futebol, tá mostrando um bom futebol. Ano passado venceu o Brasil, inclusive. É claro que não era uma competição oficial, né? Era amistoso, mas o Japão tem mostrado um bom futebol realmente. Já foi assim na outra Copa também, quando venceu a própria Espanha, né? Venceu a Alemanha também, lembra disso? E agora o Japão indo muito bem. Às 11 da noite tem um jogo legal também, México e Sérvia. Dá pra ver em casa isso daqui, hein, cara? 11 da noite, já que não tem nada pra fazer nesses dias de futebol, né? Ontem teve Copa Sul-Sudeste, você viu? O primeiro jogo da final. Eu vi a Copa do Nordeste, foi terça-feira. Essas outras aí eu não vi. Copa Sul-Sudeste, o Avaí fez 3-0 na Chapecoense na ressacada. Joga com vantagem aí o jogo da volta. O Avaí que está mal na Série B, a Chapecoense está mal na Série A, mas o Avaí acabou vencendo 3-0. Esses regionais aí, dois regionais pegaram, né? A Copa do Nordeste, que já é uma realidade. E muito legal, por sinal. As equipes dão um valor para esta competição. Acho que a Copa Verde também a gente pode colocar Copa como Verde. Pegou, né? Pegou. Tem a Copa Verde e tem a Copa Norte. O Paysandu tá nas duas? Tá. Como assim, Tá cara? nas duas. Agora eu não sei, Fabião, se a Copa Norte ela classifica pra Copa Verde ou não, se são dois campeonatos diferentes. Não, eu vi que o Paysandu foi campeão. Mesmo com a participação. Da Copa... Eu acho que participa dos dois. Ué? Eu acho que participa dos dois. Mas o que me chama a atenção destes regionais é a Copa do Nordeste e a Copa Verde. Muito mais a Copa do Nordeste, né? Sim. Eu acompanhei terça-feira, Fortaleza 1, Vitória 2. Fortaleza vencia o jogo, aí o zagueiro do Fortaleza foi expulso e o Vitória conseguiu a virada. Você vê, né, Fábio, como que é a diferença técnica, né, entre Série A e Série B. Ah, sim. Há pouco tempo, se o Fortaleza recebesse o Vitória, o Fortaleza iria atropelar o Vitória no Castelão. Exatamente. Né, e agora mudou, né, o Vitória hoje é Série A de Campeonato Brasileiro, o Fortaleza caiu e o Vitória venceu, olha, e com tranquilidade, mesmo virando, né, esteve perdendo em algum momento da partida, mas conseguiu virar e virou com tranquilidade e leva a decisão aí pro estádio do Barradão, esta vantagem de 1-0, podendo até empatar, meu caro. E um
cara super subestimado. Renato Kaiser, como marca gol, Renato Kaiser, hein? Vitória. Jogou na ponte, que jogou o cara marca gol em todo lugar. É tipo o Léo Gamalho, cara. O cara marca gol toda hora também, acaba não sendo valorizado por equipes maiores, né? Não tem muita a cara de equipes com mais tradição. Acaba jogando até numa segunda prateleira e marca muitos gols, cara. Ele faz muito sucesso nesse tipo de mercado, né? No Fortaleza ele foi bem. No Vitória hoje é um ídolo, é o artilheiro do Vitória, aliás, na temporada, mas ele se estabeleceu realmente neste mercado de Série A- e Série B+, né? Exatamente. Um abraço aqui pro Gustavo Barretos, de São Paulo, aquele que mandou aquela pergunta, cadê o Eliel? Tá falando aqui também com a gente. O Cabelo fala que hoje tem Anápolis e Paysandu pela Copa Verde, olha lá, Copa final, Verde. Final, cara, Anápolis na final. Anápolis! Nossa, mãe, Anápolis! O homem do Anápolis está entre tá aí, nós faz hoje. tudo. Quem também tá conosco aqui Opa! Agora acabaram as mensagens. Pô, cara, não acabaram as mensagens, os caras desencanaram. Pô, manda mensagem pra gente aí, 4h42, ajude a gente a fazer o programa. Restamos aqui, Fábio Scheiber. Exatamente. Eu e você ficamos aqui, não tivemos a curtição do feriado, estamos trabalhando, estamos guerreando no melhor dos sentidos aqui para levar a melhor informação pro ouvinte CBN. Vamos fazer informação aqui também, trazer informação pros ouvintes, ô Carlão. Ontem a Conmebol detalhou, né, as partidas, né, as playoffs da Sul-Americana e também a Libertadores com data e horário já definidos. Nos playoffs da Sul-Americana tem brasileiro em campo no dia... vão ser na terça-feira, dia 21 de julho, começam os playoffs da Sul-Americana. O Santos entra em campo contra a Universidade Central, lá na Venezuela. Jogo às 9h30 da noite, na terça-feira, dia 21 de julho. Na quarta-feira, dia 22, mais brasileiros em ação. Às 7 da noite tem Independente Medellín e Vasco da Gama no estádio Atanásio Girardot. Mas é sem público esse jogo aqui, por causa daquela situação do Independente Medellín contra o Flamengo. Isso. Então foi punido o Independente Medellín, vai jogar no Atanásio Girardot contra o Vasco, mas sem público. Às 9h30 tem o Bragantino jogando lá no Peru contra o Sporting Cristal, lá em Lima. E na quinta-feira, dia 23/7, 7 horas da noite, tem Bolívar e Grêmio, jogo marcado para altitude lá de La Paz. E às 9h30, outro jogo interessante, Boca Juniors contra o Rins do Chile na Bombonera, isso nos dias 23. Daí na semana seguinte, as voltas nos mesmos horários e nos mesmos dias da semana. Pela Libertadores da América, definido então aqui os confrontos dos brasileiros, começando na terça-feira com duelo entre Fluminense e Independente Rivadavia, terça-feira, dia 11 de agosto apenas. Nossa. Os playoffs são antes, né, da Sul-Americana, e a Libertadores voltando com jogos de oitavas de final, apenas no dia 11 de agosto, terça-feira, 7 horas da noite, tem Fluminense e Independente Rivadavia no Maracanã. Na quarta-feira, o Palmeiras estará em campo contra o Cerro Porteño. Quarta-feira, dia 12 de agosto, 7 horas da noite, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Cerro Porteño. Ainda na quarta-feira, tem esse duelo maravilhoso aqui no Mineirão, 9h30 da noite, dia 12 de agosto, Cruzeiro e Flamengo jogando no Mineirão, o jogo da ida. Já na quinta-feira, o Corinthians em campo lá no Gigante de Arroito, em Rosário, tem Rosário Central e Corinthians, quinta-feira, 13 de agosto, 9h30 da noite. E na quinta-feira também, só que um pouco antes das 7 horas da noite, tem Mirassol e LDU. Esse jogo ainda não tem local definido, porque lá no Maião não se pode jogar, né? A Conmebol exige em partidas de classificatórias, de oitavas de final, quartas de final, estádios com superioridade de 20 mil pessoas na capacidade. O Maião não tem isso, provavelmente o Mirassol mandará esse jogo no Pacaembu, viu, Carlão? Nossa, Mirassol e longe, LDU, hein? dia 13 de agosto, quinta-feira, 7 horas da noite. O Benedito Teixeira não tem condições, né? Parece que não muito tá. velho, parece que ou tá. mal cuidado, sem né? condições. Velho não, mas sem condições, que seria aí uma alternativa pro Mirassol. Obsoleto, né? Vai ter que mandar lá pro Pacaembu, longe, né, pro torcedor do Acho que eles querem abraçar justamente o público da capital para ver um jogo de Libertadores, para torcer pro Mirassol, mas não sei se vai ter muita mais de 30 adesão. mil ali, perto de Mirassol, seria só o Benedito Não, Teixeira. para cima de 20 mil, na verdade. Só o Benedito Teixeira mesmo. Tá certo. Do Novo Horizontino não tem também, não, né? Não. Acho que o Novo Horizontino é até menor que o do Maião. Você falou do Estevão, né, Carlão? Você viu a notícia toca aqui? aí, Fabião, essa do Estevão, cara. Você viu até fui pego de surpresa aqui É? também. O próprio Júlio Nascimento, Casinha, que está narrando a partida lá da Taça das Favelas, mandou pra gente.
que tem uma notícia que o Estevão revela surpresa de médico após novo exame na coxa do jogador, né, que tirou da Copa do Mundo. Segundo o Estevão, ele disse, o médico, que não via mais lesão na coxa do jogador, portanto, o Estevão poderia estar na Copa do Mundo, hein, Carlão? Caramba. Que reforço que seria, infelizmente, não está Seria com... até titular, né? Titular. Infelizmente, não está lá no grupo do Ancelotti. Infelizmente mesmo, o Estevão tinha tudo para brilhar nesta Copa do Mundo, cumprindo um papel legal no Chelsea, seria uma arma importante para o técnico Carlo Ancelotti. 4h47, nós temos aí um break, né, pastor? Temos, Mas né? antes disso aqui tem gente mandando mensagem. Então viu? faz o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente vai ouvir as mensagens aqui, e as mensagens de texto nós vamos ler aqui no Arena 4h47. Arena CBN. O Super Liquida do Iga Atacado está rolando com preços especiais e muita economia. Confira. Feijão Oliron Carioca 1 kg, R$ 8,79. Café Canecão 500 gramas, R$ 19,90. Batata congelada Uai 2 quilos, R$ 18,90. Amaciante IP Aconchego 5 litros, R$ 17,98. Então não perca tempo. Ofertas válidas até o dia 7 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. 4h48, ontem tivemos estreia na VNL, a Liga das Nações do vôlei feminino. O Brasil venceu a Holanda por 3-1 no ginásio Nilson Nelson em Brasília. O próximo adversário é hoje, hein? É hoje contra a República Dominicana. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Arena CBN. Quatro e 49, intervalo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a final da Taça das Favelas. O empate em 0-0, né? Padre Anchieta e Costa e Silva, né? Costa e Silva, final da Taça das Favelas, 0-0, ninguém é de ninguém no estádio Brinco de Ouro. Bonito brincão, hein? Bonito. Essa tomada, a imagem feita por drone. Tá cheio ali, pelo menos Tá, um público legal, Fabiano. Nas cativas público legal, ali, né? nas cadeiras vitalícias lotadas praticamente. Na cabeceira ali debaixo do placar, um bom público, e também ali ao lado das cadeiras vitalícias nos portões, na cabeceira do portão de entrada do Brinco de Ouro, também um bom público na Taça das Favelas 2026, 0-0, intervalo de jogo. Ô, Fabião, tem mais áudio aí, cara. Tem áudio, pastor. Solta o áudio aí, cara. Alô, turma da CBN, tudo bem com vocês? Aqui é o seu Maciel que está falando. Ô, seu Maciel, sempre presente, hein? Fala, Carlão. Bem, Shine, galera aí do CBN Esportes, Semedo. Acompanhando o programa aqui no Clube da 3M, aniversário da sobrinha Larissa Semedo. Tô com o João Cabeça aqui, João Semedo. Acidente à frente. Coisa pra você, Carlão. Até quando a ponte vai desse jeito, nessa batidinha aí? Não vão tomar nenhuma providência? Rapaziada da imprensa, tem que chegar o reio. Abraço, Carlão. Semedinho, você faz muita falta, grande parceiro Semedo e João Cabeça, que dupla, hein? Imagina no aniversário, então, meu Deus do céu. Gostam também ou não? Ele brincou de batidinha, o Fábio Chaves. Semedo, uma vez, a gente estava já na CBN, a Ponte fez um jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Ela perdeu o jogo. Ai, cara, Eduardo Batista, 2015, acho, era Série A de brasileiro. Aí chega a entrevista pra Semedo e a Ponte já vivendo um momento difícil da competição. O Semedo perguntou assim pro Eduardo Batista: até quando a Ponte vai ficar nessa batidinha? Porque a Ponte não conseguia vencer. Cara, o Eduardo ficou
Fala da fonte, vida com fala o Semedinho, fonte. Foi cara. igual aquele dia lá que ele falou, fala fonte. Esse dia ele foi pior lá pelo É. Palmeiras, né? Mas na ponte ele ficou bravo. Aí o Eduardo falou assim, ó, aqui não tem nada de batidinha, não. Não existe batidinha aqui na Ponte Preta, não. Cara, e a gente no estúdio, a gente morrendo de dar risada, mas foi muito legal essa pergunta que o Semedo fez. Eduardo Batista, que é aqui de Campinas, amigo nosso, e não aguentou, ficou bravo com o Semedinho. Um abraço, Semedo. Olha que legal aqui, ó. Tem ouvinte que ficou indignado lá com a não transmissão da NBA, né? Da final da NBA. Mas tem ouvinte que dá a razão disso aqui. Tá, o Matheus Prestação James. de serviço. Prestação de serviço, Matheus James de Campinas fala, boa tarde. Sobre a NBA, o novo contrato prevê a transmissão das finais pela Amazon em anos pares e pela ESPN em anos ímpares até 2036. Eu não sabia disso também. Caraca. É, exatamente. Valeu, muito obrigado, então, ao nosso ouvinte, Matheus James de Campinas. Boa, Mateusão. Boa. Quem tá conosco aqui, ele pergunta quem ganhou a Copa da Favela no feminino, tá perguntando aqui pra gente, o Eduardo Parque Seu. Brasília. Parque Brasília Brasília ganhou nas foi o penalidades. campeão. Aproveito para mandar um abraço pro meu primo, o Chaibe, o Antônio Chaibe, o Bibo, Ponte Pretano roxo, né? Alvinegro, pra falar a verdade. Tá sofrendo com a situação da ponte. Também encontrei ele hoje, mais cedo aqui. A gente tava conversando sobre a ponte, sobre os rumos da Ponte Preta. O seu Peri Chaibe também tá muito preocupado com a situação da Macaca também. Peri Chaibe que tem muita história na Ponte Preta. E tá mexendo os pauzinhos ali pra tentar uma solução pra Macaca. O Antônio Chaibe, o Bibo, estava com os filhos, com o Antônio, com a própria Ana Maria também. Então um abração pro Bibo aí, grande torcedor da Macaca. Boa. É tudo lá dos amigos? Tudo lá? lá, tudo lá. Zé Molina? É, o pessoal tá preocupado com a ponte. O que tem lá? Tem mais ponte, Guarani mais e ponte. Parmeira, né? Tem mais ponte, é. O Zé Augusto Coppola também tá, não sabe onde, tá indignado, não sabe onde encontrar resposta pra situação. O Wilson Jacomi também, tá todo mundo largando aí, viu? Largando não, mas tá todo mundo meio que Pé da vida, né? pé da vida, sem expectativa nenhuma com a situação da ponte. Tem os bugrinos que estão felizes, né? Sim. Tem o Zé, Mas que você é sabia, bugrino. o Fabiano, claro que o Bugrino, ele está feliz. Não, é tem que rivalidade, estar, né? E tem que estar mesmo, né? Só faltava tá triste com a situação da ponte. Mas alguns bugrinos que eu converso, assim, um pouco mais sensíveis, né? E um pouco mais velhos também. Ah, é ruim ver o rival. Cara, ramal, eu já né, conversei com vários falando no meio, mas ontem mesmo, tava conversando com o Leandro Marim, que olha o gol aí, não. Com o Leandro Marim, que lá, fui levar meu moleque no jiu-jitsu. E eu encontrei o Leandrão lá, e Bugrino roxo. Aí ficou aí o Leandrão batendo uma caixa, fazendo uma resenha. Cara, e ele falou, Carlão do céu, que coisa, cara. Eu sou bugrino, claro, torço contra a ponte, mas não dá pra se conformar com essa situação, não. E o Leandrão tava bravo lá. Até ele, que é bugrino roxo, tá meio brabo o que tá acontecendo com a Ponte Preta. Mas esse é o cenário, cara. É uma indignação total aqui em Campinas. Mesmo o torcedor do Guarani que é rival, mas está admirado. Agora, estive lá no Brinco de Ouro, encontrei meu parceiraço Washington Mello de Rádio Central, bugrino de 4 costados, ele que faz lá o intervalo do Guarani. Cara, e ele, Carlão do céu, e a ponte desse jeito não dá. Que isso? O que tá acontecendo lá? Então, quer dizer, até a comunidade bugrina, tirando a tiração de sarro, sabe? Uma hora de conversa, o cara fica admirado, porque o que está acontecendo com a Ponte Preta é algo maluco, velho. Eu nunca vi isso. É legal pro rival ficar tirando sarro, mas chega um momento e fala, e aí, cara, qual é a situação? Vai ficar nisso mesmo? Porque assim, você tira sarro, tudo, mas chega uma hora que, por exemplo, o bugrino, eu tenho certeza que ele tem amigo Ponte Pretano. Claro. Ele brinca, mas ele faz a resenha séria também. E, cara, os meus parceiros bugrinos todos indignados assim, admirados, né, com o que está acontecendo na Ponte Preta, mas realmente é algo, meu Deus do céu, que terror, né? Hoje a gente debateu muito no CBN Esportes, todo dia uma notícia triste envolvendo a ponte. A de ontem foi a greve dos jogadores, né? Na parte da tarde, os jogadores se recusaram a treinar e com razão. Na segunda-feira, o manifesto, né, dos jogadores através das redes sociais, realmente... Segue sem treinador, né, Carlão? Segue sem treinador, Edson Boaro permanece como interino. Pelo panorama, eu acho que o Edson vai permanecer. Na terça-feira? Como interino, acho que dificilmente algum profissional vai aceitar, né, o que a Ponte tem para oferecer. Então eu acho que o Edson Boaro deve ficar aí com o cargo de treinador da Ponte Preta. Do lado do Guarani, a gente já falou aqui, a mudança de horário, né, do jogo do dia 13
de junho contra o Caxias, o próximo jogo do Guarani na Série C. Ele foi transferido para as 11 da manhã, permanece o dia, né, o sábado, no dia da estreia da Seleção Brasileira. Então, Guarani e Caxias, às 11 da manhã no sábado. E hoje essa notícia que também a gente fica admirado com relação ao Guarani, né? Porque o Guarani, ele vive uma situação mais estável, o Guarani tem um aporte interessante, né, da Magnum, e hoje saiu essa notícia de que o Guarani atrasou aí os direitos de imagem do mês de maio. Espero que tenha sido algo, né, algo pontual, que a diretoria possa aí acertar isso o mais rápido possível para que o Guarani não tenha problemas na Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Bugre está indo muito bem, é o primeiro colocado com 18 pontos, uma boa equipe, um elenco recheado de bons jogadores, e se tudo permanecer dentro dos conformes, tudo bem estruturadinho, eu tenho certeza que o Guarani vai disputar a Série B no ano que vem. O Henrique Prado tá mandando áudio aqui pra gente também. Eu gostei da opinião dele. Bora, que ele faz um elogio pra gente, viu, cara? Olha só. Fala, rapaziada. Hoje só ficou quem entende de futebol, hein? Olha lá, aí sim, um abraço pra velho. vocês. Escuta, quem chega melhor no nível técnico, mais bem treinado, Brasil ou Portugal? Um abraço, tudo de bom. Pelo campo, Portugal, né? Mas pela história, pela camisa, o Brasil acho que tem mais... O Brasil, eu acho que ele impõe mais respeito, com certeza. Né? Agora, hoje Portugal... Cria mais medo nos adversários. Isso, hoje Portugal tem um time melhor, tem individualidades, tem fez um quarentão um Cristiano ciclo Ronaldo, muito bom, né? Fez um ciclo bom, tem um quarentão Cristiano Ronaldo que é diferente, independente da idade. Então, tem um lateral esquerdo que é maravilhoso, Nuno Mendes lá também. Nossa, então, joga muito. Portugal, Meio campo de Portugal também. individualmente tem mais condições. Mas o Brasil, a gente sempre, né, se apega à tradição e também aos bons jogadores que tem. Mas hoje, se fosse apostar, eu acho que Portugal tem mais condições de chegar longe à Copa do Mundo. Falando em lateral, o Brasil que tá penando na lateral esquerda ali, possivelmente Douglas Santos deve ganhar a vaga do Alexandre. É a notícia do dia vinda lá dos Estados Unidos, pelo menos para esse confronto contra o Egito, né? A gente sabe que ainda é uma preparação para a Copa do Mundo, mas o Ancelotti tá sinalizando com essa mudança na lateral esquerda e possivelmente Igor Thiago também ganhando a vaga de Matheus Cunha, hein? Eu não sei não, Fábio Chaves, eu tô achando que ele vai observar muito esse jogo contra o Egito, eu acho que ele vai realizar essas mudanças, mas eu acho que o Brasil vai ser um Brasil diferente daquele time que o Carleto tinha a ideia. O Luiz Henrique acho que bailou, né? Luiz Henrique, aí tem o Danilo Santos pedindo passagem, tem o Paquetá que fez um bom jogo contra o Panamá, tem o Douglas Santos que foi bem também contra o Panamá. Eu acho que vai ser um Brasil mudado. Tem esse jogo contra o Egito, né? Uma boa oportunidade também para o Ancelotti realizar mais observações. Esse jogo com o Egito, imagina a vontade do jogador, a disposição. Pode, os caras nem vão entrar com a perna, imagina. 5 dias antes da estreia, ninguém vai querer ficar com esse perigo aí de ser cortado. Imagina ter uma contusão mais séria, algo mais grave ali também. Às vésperas. Como aconteceu com o Emerson, lembra, cara? Nossa! Que dó do Emerson. Acabou não levantando o pentacampeonato porque se machucou num treino, né? Uma das coisas mais tolas, uma das lesões mais idiotas, né, que a gente... faz parte do futebol, infelizmente. Fabião, fecha com os amistosos aí. Tem tá gol rolando. Tem gol da França. A França marca 1-0 contra a Costa do Marfim. Cherki marcou o gol francês. A França tá vencendo. A Espanha está empatando 1-1 contra o Iraque. Esses são jogos de mais relevância, assim, entre os times com favoritismo na Copa do Mundo. A Suécia empatou com a Grécia 2-2 e às 11 da noite tem México e Sérvia. Lembrando que o México é um dos anfitriões aí da Copa do Mundo. Inclusive a abertura começa no México, né? Dia 11. México e África do Sul vão duelar lá no México. Fechou, Fabião. Vencemos aí, cara. Aí, ó. Amanhã tem mais, hein, Carlão? Será que o Zé Neves vem amanhã, cara? Não ou vai sei. emendar, velho? Eu acho que vai emendar. Vai? O Bill falou que deve estar no contrato. Tá no contrato, né? É estrela, inventou, né? Inventar. Senão ele compra também um atestado no centro ali, Ele não responde nem no Instagram, né, cara? O cara não responde no Instagram porque o cara tá se achando. Só porque tá entrou estrela, na PTV velho. agora, o cara tá se achando. Aparece na TV, velho. Ele não responde no Instagram, Fábio Chaves. É brincadeira. Isso daí é coisa de... Pô, estrela, né, velho? Estrela, velho. Subiu na cabeça, hein? Subiu na cabeça. E que cabeça, hein? Falou pra vocês, um grande abraço. Às 11 da manhã no CBN Esportes. Valeu! Arena CBN.